cidade de Roma. Marcos escreve para os romanos. João, o Evangelho de João, que é conhecido como a Epístola Universal da Bíblia Sagrada, ele escreveu para a igreja enquanto combatia uma seita que se chamava gnosticismo. João escreve para a igreja. E Lucas, que é o Evangelho que nós vamos nos calcar para a administração da palavra de Deus, Lucas endereçou a sua epístola para os gregos. Lucas, na minha modesta opinião, ele é um dos homens mais privilegiados, pelo simples fato de ser o único autor da Bíblia não judeu. Lucas era natural de Antioquia, da Síria. Lucas endereçou a sua epístola aos gregos. Diz a história bíblica que durante 2 anos aproximadamente, Lucas buscou informações do ministério de Jesus Cristo. Lucas foi atrás de pessoas que foram curadas por Jesus e tentou agrupar o evangelho de fatos, o evangelho de incidentes sobre o ministério de Jesus Cristo. Ele endereçou no prefácio da sua saudação sempre a sua epístola a um excelentíssimo Teófilo, que segundo a história era o seu mentor espiritual. Quando nós observamos a narrativa bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a seguir, é um texto bastante conhecido dos irmãos que tem o costume de vasculhar as escrituras sagradas. Lucas começa a narrar a salvação de Zaqueu. Quando Jesus teve um encontro pessoal com Zaqueu, se você tiver a sua Bíblia Sagrada aberta, me acompanhe por gentileza. Está escrito no verso 1, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. A cidade de Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras. Segundo os historiadores, aproximadamente 12 mil sacerdotes utilizavam esse caminho para irem orar ao templo. Mas quando Jesus ele estava se dirigindo para a cidade de Jericó, ele não estava se dirigindo simplesmente como mais um simples sacerdote, não. Ele estava se dirigindo como o sumo sacerdote, aquele que tem todo o poder e aquele que tem toda a autoridade. Existe alguns textos da Bíblia Sagrada que me chama a atenção. Parece que Jesus não tinha nada que fazer. Lucas começa a dizer que Jesus ia passando, mas quando eu começo a entender o original grego, eu vejo que na Bíblia Sagrada e na nossa vida não existe coincidência. Diga para o seu irmão, não existe coincidência, mas existe cristocência. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e disse, eu vou lá fazer uma visita, eu vou lá, hoje é culto de missão, mas eu tenho uma notícia para você, Jesus marcou encontro contigo. No verso 2, o evangelista Lucas, ele começa a narrar o encontro pessoal com Zaqueu. Ele diz, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aqui, irmãos, eu começo a observar a primeira dificuldade da vida de Zaqueu, por ser um homem de nacionalidade judaica. Porém, ele era odiado pelos judeus, porque ele sobretaxava altos juros sobre a nação hebraica. Por isso, ele era um homem discriminado, ele era um homem desprezado pelos seus conservos da fé, da sua própria pátria. Mas diz a Bíblia que a fama de Jesus atravessava a circunvizinhança. E Zaqueu teve o desejo, Zaqueu teve a curiosidade de ver quem era Jesus, de conseguir falar com Jesus. No verso 4 está escrito, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver Jesus, porque havia de passar por aí. Que coisa linda, irmãos. Parece que eu vejo Zaqueu hoje, sem ferir a exegese bíblica. Vamos conjecturar. Zaqueu com vários anéis no dedo, com seu terno de italiano, com seu sapato de cromo alemão, subindo a uma figueira brava. Segundo os historiadores, aquela figueira, irmão, os seus
seus espinhos eram de tamanho de um dedo. Agora aquele homem rico, aquele homem importante da sociedade, subiu uma figueira brava só para ver quem era Jesus. Sabe que eu aprendo com essa narrativa? Zaqueu, ele não deixou a sua reputação infringir acerca do encontro com Jesus. Zaqueu não estava nem aí para que as pessoas queriam ver, mas ele queria ver quem era Jesus. Quando essa noite vieram aqui, Jesus, quando essa noite vieram aqui, porque sabe que Jesus está passando aqui. Diga para o teu irmão, Jesus está passando aqui, irmão. Fala para ele. Não espera nada nessa noite, não. Deu seu melhor, glória a Deus. Deu seu melhor, aleluia. Porque Jesus está passando nessa noite. Achando a textura de carne. Apenas a cara saiu, ele está nesse. E no verso 5, o evangelista Lucas, ele começa a detalhar a esse encontro pessoal. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quantos querem receber Jesus em casa aqui nessa noite? E apressando desceu e recebeu um júbilo. Zaqueu se alegrou por receber Jesus na sua casa. E no verso 7, diz o evangelista Lucas que, vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sabe o que é isso? Muita gente não vai se alegrar por ver a glória de Deus na sua vida. Muita gente não vai ficar feliz quando vê o brilho do Espírito Santo na sua vida. Vai dizer: será que convenceu mesmo? Será que é crente de verdade? Será que está na igreja mesmo? Ei, mas faça como Zaqueu. Não tem ouvido para o murmurador, não diga para o perdão. Não tem ouvido para o murmurador, fala para ele. Não tem ouvido para aquele que não acredita em você. Mas receba Jesus com alegria, com regozijo na alma, porque o melhor de Deus na tua vida ainda está por vir. Seja profeta de Deus, diga para o teu irmão: o melhor de Deus na tua vida está por vir. Enaltecido e magnificado seja o nome do Messias. E no verso 8, o evangelista Lucas começa a dizer: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado ou 4 vezes. Queridos, a conversa, a intimidade que Zaqueu teve com Jesus foi tão tamanha que eu quis entender por que o evangelista Lucas, ele enfatiza, ele destaca que Zaqueu restituiu 4 vezes mais. Na lei do Antigo Testamento, o ladrão deveria restituir 20%, ou seja, o dobro. Mas Zaqueu, Lucas, ele nos relata que ele restituiu 4 vezes mais, ou seja, muito mais do que a lei mosaica ordenava. O encontro pessoal que Zaqueu teve com Jesus foi tão tamanha que ele fez muito mais do que aquilo que a lei exigia. Sabe qual é o problema com isso? Que a glória de Deus na sua vida vai ser tão intensa que muitos vão ter que ver o milagre se concretizar na sua vida. E eu quero ser profeta de Deus para você nessa noite. Eu não sei se você acredita em palavra profética. Eu acredito porque eu sou fruto de uma palavra profética. Mas eu quero te profetizar que até dia 31 de dezembro os seus sonhos serão realidade. Você vai estar com o seu milagre na mão. Você vai ver a bênção de Deus sendo concretizado na sua vida. Eu preciso saber que a igreja militante do século XXI acredita nessa palavra profética. Missionário, essa terra já conheceu. É Jesus Cristo. Diga para ele: você conhece? Se você conhece, então levante a mão e glorifique a Deus. Feitos de Cristo na terra. Eu vou aqui apenas trazer uma pausa, porque se eu fosse falar de todos os feitos de Cristo, João disse que não conteria os livros, porque foi muito milagre. Mas o primeiro feito de Cristo que eu vejo dentro de Gênesis e Apocalipse foi salvar-nos do pecado. Diga para o teu irmão: o primeiro feito de Jesus Cristo foi salvar-nos do pecado.
capítulo 1, 2 e 3. Deus cria todas as coisas e no ápice da sua criação, Deus cria um homem, coloca ele no jardim, no paraíso, chama ele de família. Mas diz a Bíblia Sagrada que Satanás, não vendo a alegria de Adão, ele não se contentou. Entrou na serpente que enganou Eva, que enganou Adão. Todos já conhecem essa história de Gó e de Sodoma. Deus dizendo para Adão, Deus vinha na direção da tarde conversar com ele e Adão está escondido. Adão, por que você se esconde? Ah, Senhor, estou nu. Como você sabe que está nu? Você comeu da árvore da ciência do bem e do mal, que eu te ordenei para não comer. E a Bíblia diz algo interessante, irmão. Fala sobre o primeiro sacrifício que houve. Vamos imaginar a exegese bíblica. Deus dando um paletó para Adão vestir. Um paletó, coisa simples. Mas a Bíblia diz que Adão não soube. O homem que fora criado com 100% de intelecto, por causa da desobediência e do pecado, estava praticamente analfabeto. Albert Einstein, que foi considerado um dos maiores cientistas, segundo a ciência, ele tinha 8% de inteligência. Então você imagina, 94% foi perdido na queda. E o homem agora não sabia colocar um simples paletó. Vamos fazer uma analogia ao nosso dia. Porque a Bíblia diz que Deus teve que vestir Adão. Então o homem ali estava sem a sua inteligência. Mas Deus, na sua multiforme sabedoria, providenciou um escape. Gênesis capítulo 3, verso 15. A primeira profecia acerca do Messias. Deus disse para Eva: porém inimizade entre ti e a serpente, e tu lhe ferirás a cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Foi a primeira profecia acerca do Messias. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o primeiro livro, Mateus capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz que José teve um sonho, e nesse sonho apareceu o anjo Gabriel dizendo para ele: olha, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está gerado dela é do Espírito Santo. E lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Diga para o teu irmão: esse foi o primeiro feito. Não teria salvação para mim e para você, irmão, se Jesus não tivesse se manifestado. O presbítero Bruno não estaria pregando aqui nessa noite. Se Jesus não tivesse se manifestado, não ia ter essa tribuna com os pastores na minha retaguarda. Se Jesus não tivesse se manifestado, não teria a Assembleia de Deus de Madureira aqui no Freitas Soares. Se Jesus não tivesse se manifestado, não teria o grupo das irmãs. Se Jesus não tivesse se manifestado, também não teria as criancinhas que louvaram como bonito. Se Jesus não tivesse se manifestado, não ia ter ninguém. Mas diga para o sertão: eu estou aqui porque ele se manifestou. Eu estou aqui porque ele se manifestou. E se ele se manifestou na sua vida, é hora de você agradecer a ele. Quantos vieram tributar louvores e honras a Deus? Corta isso nessa noite. Aleluia, Deus. Às vezes entramos dentro da igreja, irmãos, e pensamos que não temos motivo para nos regozijarmos. Mas só da nossa presença aqui, irmãos, com a nossa saúde, respirando, com a nossa família, já é um motivo de nos regozijarmos na presença do Eterno. Deixa eu correr. O segundo feito de Jesus, diga para o teu irmão: o segundo feito de Jesus foi ser o rei dos judeus. Pilatos, quando estava de frente para Jesus, começa a interrogá-lo. E disse para ele: logo tu és rei? E Jesus disse: para isso eu nasci e vim ao mundo. Mas o evangelista João, ele enfatiza no capítulo 1, no versículo 11, que ele veio. Essa palavra é uma dimensão muito grande. Ele veio, mas os seus não o receberam.
Então abriu-se uma lacuna para nós, para os gentios, para nós que somos co-herdeiros da promessa. Mas todos quantos creem no seu nome, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei o que você pensa nessa noite acerca da sua cidadania, mas eu sei uma coisa: se você tem Cristo na vida, se você vive o Evangelho, você é filho de Deus. Você não está excluído da árvore genealógica e espiritual de Jesus Cristo. Você é filho, irmão. E como filho, você tem parte da herança. E tendo parte da herança, todas as bênçãos